Olá, tudo bem? Eu sou a Edna e esse é o canal Jornada do Ser. Seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais esse vídeo. E aqui nesse canal nós falamos de autoconhecimento, nós falamos de conexão com o ser, com a essência, nós falamos de propósito de vida, nós buscamos essa integração, essa conexão com o nosso propósito para viver em consonância com aquilo que a gente veio fazer aqui. E um propósito de vida, né, no meu entendimento, nos estudos que eu fiz, né, no que eu aprendi na minha jornada e o que eu compartilho aqui, ele não envolve só o nosso trabalho, só a nossa missão no trabalho, nossa missão profissional. Ele é um conjunto, né? O nosso propósito de vida, ele perpassa os nossos relacionamentos, ele perpassa o nosso relacionamento familiar, ele perpassa pelo nosso a nossa profissão, a nossa escolha profissional, pela nossa vida no geral, em todas as áreas, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a prosperidade. Então, viver o nosso propósito de vida é entender que ele é um todo, né? Que ele faz parte de todas as áreas da nossa vida e que se eu não estiver conectada, se eu não estiver compreendendo esse processo, eu posso estar deixando algumas áreas de lado e, né, de repente estar infeliz, de repente estar insatisfeita, porque eu não estou vivendo o meu propósito de vida na plenitude, ok? Mas não é para falar de propósito que eu decidi gravar esse vídeo. O que eu quero compartilhar com vocês é uma questão que acontecia muito comigo, uma briga que acontecia muito comigo, que me travava muito, que fazia com que eu procrastinasse muito. E eu entendi que era um erro que eu vinha cometendo na minha jornada por falta de autoconhecimento, por não ter a compreensão que eu tenho hoje, ou que eu tive conforme eu fui me abrindo, né, para entender e para compreender qual era o meu propósito de vida, né, o que eu vim fazer aqui. E essa briga é uma briga com o ser. Eu ficava brigando com o meu ser. E como é que a gente faz isso? Será que de repente você está fazendo isso, brigando com o seu ser? Eu vou contar aqui, vou explicar aqui, né, como é que isso se dá na minha concepção, no que eu vivo, no que eu trabalho, né, no que eu faço hoje, para te ajudar nesse processo aí de autoconhecimento, no seu processo de conexão e no processo de parar de brigar com o ser. Por que a gente briga com o nosso ser? Que briga é essa? Como que ela acontece? Bom, se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu falo bastante do ego, que eu falo do nosso eu inferior, né, do nosso falso eu, que é o nosso ego, a nossa mente, e do nosso eu superior, que é o que a gente é em essência, que é o que a gente é de verdade. E nós estamos aqui, né, o nosso propósito principal é reconhecer que nós temos esse eu falso, né, esse falso eu, e temos o nosso eu superior, temos quem a gente é em essência. E brigar com o ser o que é o nosso eu falso, né? O nosso eu personagem. Ele é o nosso ego, é a nossa mente, né? Ele comporta todas as crenças, tudo aquilo que a gente aprendeu da sociedade, né? Seja na nossa família, na escola, na igreja, nas religiões, no convívio com os amigos. Esse eu falso, esse nosso ego, ele é formado por tudo isso que a gente aprendeu e que a gente foi transformando nas nossas crenças, naquilo que a gente acredita como verdade para seguir a nossa vida,
nesses padrões que a sociedade dita para nós e que nós vamos seguindo, né? Que a gente nasce, cresce, estuda, escolhe uma profissão, casa, vai trabalhar nessa profissão, né? Paga conta, faz, né? E tem filhos e vai vivendo, e daí chega uma hora que a gente envelhece, a gente fica doente e a gente morre e pronto, acabou. Então, é nisso que a maioria, né, que da sociedade acredita, e são essas crenças que a gente carrega através do nosso ego, desse nosso eu personagem. E o nosso eu, essência, quem a gente é de verdade, que comporta, né, que comporta a nossa fonte verdadeira de bem-estar, de alegria, de felicidade, dos nossos dons, dos nossos talentos, da ideia do que a gente veio realmente fazer aqui, do nosso propósito de vida. Porque é assim, eu, né, sei que você é assim, porque todos nós somos assim. Tudo que a gente quer na vida, tudo que a gente sonha na vida, para nossa vida, tudo que a gente deseja realizar, é porque a gente quer se sentir bem, né? No fundo, é porque a gente quer se sentir bem, porque a gente quer ser feliz. É para isso que a gente tem os nossos sonhos, os nossos ideais, os nossos objetivos. É com essa finalidade. Para todo mundo, ninguém resolve fazer alguma coisa para ficar doente, para ficar infeliz, para sofrer. Não, a gente sempre está buscando satisfazer os nossos desejos para a gente ficar feliz, para a gente ser feliz, para a gente estar bem, né? Para a gente encontrar o nosso bem-estar. Mas o ego, né, que comporta todas essas crenças, todos esses padrões que a sociedade nos ensina, e eu não tô aqui querendo dizer que o ego é ruim. O ego, ele não é ruim. A gente precisa dele para viver aqui nessa dimensão, para, né, para nossa vida, a gente precisa do nosso ego. Só que a gente, para que a gente se conecte com a nossa essência, para que a gente pare de brigar com o nosso ser, nós precisamos compreender que o nosso ego, a nossa mente, esse falso eu, esse eu personagem, é a nossa roupinha, é o que a gente veste para viver aqui, mas que isso não conduz, né? Não, a gente não precisa se identificar com todas essas coisas que o ego acredita, porque na verdade é tudo uma ilusão, é tudo ilusório, né? Então, como é que a gente briga com o nosso ser? Quando a gente tem lá um sonho, um desejo, né, um objetivo, quando vem uma ideia, uma inspiração lá para a gente fazer alguma coisa que vai levar a gente para o bem-estar, para a felicidade, né, para a alegria, que é o que a gente deseja. E começa aquela vozinha lá na cabeça, mas não, isso não é para você. Não, mas e o que os outros vão pensar de você? Não, mas se você fizer isso, as pessoas não vão gostar, tua família não vai aprovar. Ah, mas isso é contra os princípios, não sei do que e tal coisa. Não, mas não, você não é bom nisso, você não sabe fazer isso, né? Como que você vai fazer isso? Então, aquela vozinha que fica lá na nossa cabeça e que daí traz o medo, que daí traz toda a insegurança, que daí traz toda a ideia e o sentimento de escassez, tudo isso é nossa resistência, que vem de todas essas crenças, né, que a gente carrega lá com o nosso falso eu. E aí, o que acontece? A gente vai sabotar aquele sonho, aquele desejo, por conta de estar acreditando naqueles padrões negativos. Então, a gente está brigando com o nosso ser. E como que eu sei que é do ser? Quando é do ser, a gente tem aquele sentimento genuíno. A gente, no fundo, a gente sabe que aquilo vai trazer alegria, vai trazer felicidade.
Quando é do ser, a gente sente realização pessoal. Eu faço aquilo, eu penso naquilo, eu idealizo, eu imagino, eu sonho com aquilo, eu sinto realização pessoal. Eu faço aquilo, né? Mesmo que eu tô lá brigando com o meu ser, mas eu vou lá e faço, né? Um pouquinho, ou eu começo a caminhar, eu sinto realização pessoal. Esse é o maior indicativo de que é o seu ser, de que é o seu centro, né? A sua essência que está trazendo esse sonho, esse desejo, essa necessidade. E a briga com o ser, né? É porque o ego, ele, na verdade, ele tá aí para nos sabotar. Ele tá aí para manter esse padrão. Então, tudo aquilo que a gente sonha e que a gente, né, estabelece aí um objetivo que é de encontro com a nossa essência, com o nosso ser, o ego vai tentar sabotar. Por quê? Porque ele vai entender que você está saindo do padrão, que você está saindo da caixinha. E ele não quer sair da caixinha, porque é cômodo caminhar pelas mesmas crenças. É cômodo caminhar pelos mesmos padrões vibratórios. Então, quando você vai fazer alguma coisa que vai exigir uma mudança, aí o ego começa a operar. A mente, né? Todas essas crenças começam a operar e sabotar. E aí, se a gente ficar dando ouvido para as nossas crenças, para os nossos medos, para tudo aquilo que a gente tudo aquilo que é periférico, né? Que tá ali, que não é a nossa verdade, a gente vai ficar, né, nesse caminho de sofrimento, de infelicidade, de fracasso, de insegurança, de não fazer aquilo que a gente quer fazer. E isso eu não tô falando só, né, em relação à profissão, é em tudo na nossa vida, é num relacionamento, é numa amizade, é lá com a nossa família, é uma viagem, né, é uma coisa que a gente quer comprar, que a gente quer realizar, um sonho que a gente tem, que aquilo vai fazer bem, que vai trazer felicidade, mas se está, né, pelos olhos do ego, fora dos padrões, fora, né, daquilo que se acredita como verdade, como padrão, como tudo certinho, o ego, ele começa a querer sabotar. E se a gente não for forte o suficiente no sentido de saber que aquilo é uma resistência do ego, é uma resistência das nossas crenças limitantes, e voltar para o nosso ser, voltar para a nossa essência, se conectar com a nossa essência e buscar essa força, buscar essa motivação que está lá dentro para a gente seguir, para a gente fazer, a gente vai se boicotar, a gente não vai fazer. Vai brigar com o ser e vai deixar o ego vencer essa briga. Então, esse vídeo, né, a minha sugestão carinhosa aqui para você é começar a prestar atenção, né? O que você está buscando? Quais são os seus sonhos, as suas necessidades, os seus desejos? E você, nessa busca, né? Nessa busca por realização pessoal, você tem dado muito ouvido para essas vozes que dizem que você não pode, que isso não é para você, que isso está fora dos padrões, que não, e te traz medo, te traz, né, insegurança, te traz resistência, ou você está aprendendo, você está dando mais voz e mais ouvido para o seu ser, para a sua essência. Você está resistindo, brigando com o seu ser, ou você está deixando o seu ser conduzir? Então, a minha sugestão aqui nesse vídeo é para você começar a prestar atenção nisso, né? Você tá tendo essa briga? A gente tem. Em muitos momentos eu briguei muito com o meu ser. Briguei mesmo, sabe? De até ficar doente, de ficar mal em muitos momentos por não acreditar na minha força, não acreditar no meu propósito, não acreditar em quem eu sou de verdade, por ficar acreditando nessas mentiras, nessas ilusões,
né, nesses padrões negativos. Então, eu te convido. E aí? Tá passando um carro de som ali na rua. Eu te convido para você, então, fazer essa reflexão e começar a ouvir o seu ser. E como é que a gente para essa briga, né? Algumas dicas para você parar a briga com o ser, para você começar a ouvir mais o seu ser e deixar o ego no banco de trás. É através da meditação, de você parar, olhar para dentro, né? E buscar essa conexão, buscar essa sua intuição, ligar a sua bússola interna de verdade e ouvir mais o seu coração. E aí vai vir um monte de vozes aí questionando, será que é isso? Será que é esse o caminho? Mas o indicativo maior que você vai ter é: se isso te traz realização pessoal, satisfação, alegria, bem-estar, é o caminho certo. Então, meditação vai ajudar você a se direcionar, né? Aí pelo caminho que realmente vai te conectar com o seu ser e vai te possibilitar ouvir, né, esses chamados aí do seu ser e viver o teu propósito de vida com mais plenitude. Então, a meditação, né, ouvir a sua orientação interior, então, se traz realização pessoal, é um indicativo, você tá no caminho, você parar, sabe, para analisar as coisas por uma outra visão, né? Se aceitando mais, olhando realmente para você, olhando para aquilo que você deseja, olhando para a tua história de vida, né? E percebendo quando você deixou o seu ser falar mais alto, seu ser te conduzir, e quando você deixou o seu ego, né? Como que você se sentiu, né? Como que você se sente? Então, e aí, se deixando conduzir por essa voz interior, por essa força interior que você tem, que todos nós temos, que é a nossa essência, que é o nosso guia interior que sabe, sabe e é a nossa fonte de realização pessoal, é a nossa fonte de alegria, de prazer, de saúde, de abundância, de tudo de bom que a gente é, de tudo de bom que a gente tem e que tá tudo aqui, não precisa ficar buscando lá fora, é aqui dentro, né? Essa bússola vai te indicando, vai te direcionando para os lugares que você tem que ir. Então o convite é: para de brigar com o ser, né? Para de dar ouvido para a mente, para o ego, para as crenças negativas e começa a dar ouvido para o seu centro, né? Para a sua voz interior, para o seu eu superior, que é, quem sabe, o caminho para você realmente encontrar a alegria, a felicidade, o prazer, né, de viver e de fazer as coisas que você tem para fazer e viver as experiências que você tem para viver, aprendendo, se conectando e sendo, né, cada dia a sua melhor versão, né, a melhor versão de você mesmo, que é quando a gente se conhece, a gente expande e a gente vai abrindo e abrindo e abrindo o nosso campo para experiências, para aprendizados, para lembranças, para tudo aquilo que a gente realmente veio viver aqui, ok? Então era essa dica, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, né, aqui embaixo, curte aí para ajudar o vídeo, para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha com as pessoas que você acha que, né, tem uma contribuição aí, ok? Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!